Abrir nossas Bíblias, livros de Jó, por favor. A ideia não é fazer um estudo panorâmico sobre o livro de Jó, mas trazer alguns pontos que o Espírito Santo me evidenciou para estar trazendo até vocês. Então, nesse primeiro momento, eu vou estar lendo algumas partes da leitura. Tá? Então, a primeira parte é Jó 1:1, que é: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Aí vamos lá para a parte 1, do 8 ao 10. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Vamos para a parte 21, do 20 ao 21. E disse, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí vamos para a parte lá, Jó 19, lá para frente, parte 25, 19 e 25. 19, 25, cadê você? Tá aqui. Aí repitam comigo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Juntos e alto, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E no final, Jó 42:5, para finalizar a nossa leitura. 42:5. 42:5. Vamos ler juntos também, só que alto. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. De novo, alto. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus Santo e Deus poderoso, obrigado pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder congregar numa igreja que fala sobre a revelação do verbo. Que nesta noite o Senhor venha me usar, que a tua unção, a tua glória, a tua graça venha sobre a minha vida, que o Espírito Santo que habite em mim venha me usar para abençoar este povo que já estão abençoado, que possamos sair desta igreja nesta noite, podendo bradar que o meu Redentor vive. Obrigado, Senhor, porque podemos sentir a sua doce e agradável presença. Obrigado pela revelação da sua palavra. Que esta noite nós possamos conhecer mais de Ti, através de Jesus Cristo. Vamos nos sentar, por gentileza? Vamos continuar? Eu já estava estudando sobre o livro de Jó. Já estava preparando uma mensagem sobre esse livro. E essa semana a Patrícia me mandou um devocional do Ronaldo Lidório sobre Jó. E aí quando eu li o que ele escreveu, eu falei, caramba, foi muito ao encontro daquilo que eu estava vendo. Isso de fato a igreja precisa entender, precisa compreender um pouco mais sobre a vida de Jó e como que ela se aplica à nossa realidade. O objetivo não é fazer um estudo panorâmico sobre ele, porque são 42 livros, é muita coisa, mas tem muitas verdades espirituais, tem muitos detalhes que com certeza me abençoou e te abençoará. Este é um livro que fala sobre fé, fala também sobre sofrimento, mas fala principalmente sobre a paz que somente Deus pode nos dar. E a Bíblia nos leva aos céus no começo e mostra o próprio Deus falando de Jó como exemplo de fidelidade. Você observou o meu servo Jó? E Satanás questiona a fé de Jó. Ele diz que Jó só serve a Deus porque Deus deu coisas boas para ele, como saúde, família e bens. Então Deus permite que Jó seja provado. Mas Deus coloca alguns limites bem claros. No verso 1:12 diz, tudo que ele tem está em teu poder, mas não toque nele. E logo depois, mais para frente, Deus diz, poupe a vida dele. Isso nos ensina algo muito importante. O maior ataque do nosso inimigo, Satanás, diabo, não é contra os nossos bens,
não é contra a nossa saúde, não é contra a nossa família, é contra a nossa fé. Lógico que ele usa esses meios que para nós são tangíveis para nos atingir, mas o que ele quer de fato é tentar nos fazer parar de confiar em Deus. É fazer que nós de alguma forma tomemos a decisão de nos afastar de Deus. E quando a dor chega, o que Jó faz? Jó chora, ele faz perguntas, ele sofre, ele fala da sua angústia, mas o que ele faz? Ele leva as suas dores para Deus. Ele não finge que está tudo bem, mas também não se afasta de Deus. E mesmo quando a sua esposa diz para ele amaldiçoar a Deus, o que Jó faz? Ele escolhe continuar a estar perto de Deus. Ele não consegue entender o sofrimento, mas ele decide sofrer na presença de Deus. E aqui está uma verdade bíblica, uma verdade que, se vocês entenderem, é libertadora. Na fé, existe espaço sim para chorar, existe espaço sim para lamentar, porque nós somos seres humanos, que temos sentimentos, que temos angústias, que temos raivas em alguns momentos. Então, em alguns momentos nós vamos sofrer sim. Em algum momento nós vamos chorar. Em algum momento nós vamos lamentar. E a Bíblia, o que eu acho fantástico, é que ela nunca esconde tanto os erros quanto as dores do seu povo, do povo de Deus. Mas a diferença está aonde nós colocamos nossa dor. Ou nós pegamos essa dor, a angústia, e vivemos amargurados, ou fazemos como Jó, levamos tudo para Deus. O livro de Jó não fala somente sobre sofrimento, fala sobre uma verdadeira adoração. E a Bíblia diz que quando Jó perde tudo, filhos, saúde, bens e respeito, ele tem uma atitude que surpreende, que é no verso 20, ele diz, Jó se levantou, se prostrou em terra e adorou. E ele diz, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó provavelmente não entendia o motivo daquela dor. Nós hoje conseguimos entender porque a Bíblia é clara quando diz que houve uma conversa ali entre Deus e Satanás. Mas imagina na cabeça de Jó, um homem íntegro, reto. Provavelmente ele não estava conseguindo entender o motivo de tudo aquilo. Mas Jó não deixou de adorar. E isso nos ensina que a verdadeira adoração não depende somente do que Deus faz, mas depende do que Deus é. Fé não é troca. Fé é confiar única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. E mais tarde, Jó declara o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. A dor não acabou com a fé de Jó. Muito pelo contrário. A dor tornou a fé de Jó mais forte e pura. E tudo começa assim com a gente, comigo e contigo. Começa em confiar em Deus. E confiar em Deus sempre é o primeiro passo. Estamos começando um novo ano. E todo começo do ano, o que acontece? Traz paz, traz uma perspectiva melhor para as pessoas, de esperança, de sonhos, de planos. Muitos de nós pensamos, esse ano vai melhorar, vai ser melhor. Agora vai dar certo. Agora eu vou conseguir. E é normal nós fazermos plano o quê? De saúde, vou entrar na academia, da família, vou estar mais próximo da minha família. Poxa, tomara que eu tenha mais dinheiro. Planos sobre casa, sobre os filhos. E isso não é errado, muito pelo contrário, isso é natural querer coisas melhores. Mas a grande pergunta aqui não é, o que este ano vai me trazer? A grande pergunta é, em quem eu vou confiar este ano? Porque a vida é assim. Às vezes o ano começa muito bem e termina difícil. Às vezes começa muito difícil, mas termina bem, termina melhor. Mas o que nunca pode mudar é a nossa confiança em Deus. E por isso nós vamos olhar hoje para a história de Jó. Um homem que começou muito bem, mas passou por um dos piores momentos da sua vida. Mas ele descobriu algo que vale para todos os anos da sua vida. Que quem confia em Deus não perde tudo, mesmo que perca. Naquele momento ali, dinheiro, saúde, família. Mas quem confia em Deus não perde tudo, mesmo que perca muita coisa. E é isso que nós vamos aprender juntos hoje. E para entender melhor isso, precisamos entender o que Deus quer nos ensinar e precisamos começar pelo início da história de Jó.
Vamos primeiro entender como tudo começa. Como que uma fé seria colocada à prova? Verso 1 e 8, ele diz, quando a fé dele começaria a ser provada. Tinha conversa e Deus falou para o Satanás, observaste o meu servo Jó? Está vendo lá o meu servo Jó? Lembrando que o Satanás já disse que estava pelo mundo ao redor, procurando, vendo as pessoas. E Deus fala, está vendo aquele meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é o cara, um homem reto, temente a mim, a Deus, e se desvia do mal. Deus mesmo apresenta Jó a Satanás. E antes que Satanás falasse qualquer coisa, Deus já declarou quem Jó era. Ele não diz, Jó é um homem rico, Jó é um homem inteligente, Jó é um homem famoso, é bem-sucedido, não. Deus diz, ele é íntegro, ele é reto, ele teme ao Senhor e ele anda longe do mal. Isso nos ensina algo muito profundo. Deus valoriza mais o caráter. Deus valoriza o caráter muito mais do que as conquistas. Às vezes nós tendencionamos a olhar as pessoas pelo que elas têm, pelas conquistas, isso é meio que natural. E às vezes as pessoas tendem também a nos enxergar pelo aquilo que nós temos. Mas Deus não nos conhece pelo que nós temos. Deus nos conhece pelo que nós somos. E aí Satanás responde, por acaso Jó teme a Deus sem interesse? É como se o diabo estivesse falando, Jó só te serve porque você dá tudo para ele. Ele tem dinheiro, tem uma boa família, tem casa. Tira as bênçãos dele, tira a família, tira aquelas coisas que teoricamente é importante para ele. Será que ele não vai te abandonar? E é interessante que o diabo trabalha assim. O diabo não quer apenas destruir a nossa família, a saúde, nossas finanças. Não. O objetivo principal dele é a nossa fé. Porque haverá um dia que eu não precisarei mais de dinheiro, não precisarei mais da minha família, não precisarei mais da saúde, porque Jesus Cristo já reservou um alto lugar para nós. O que o diabo quer é destruir a sua fé. Ele quer que nós, que eu e você, deixemos de confiar em Deus, deixemos de entregar a nossa vida a Ele. O que é importante? O objetivo dele não é tirar as coisas de você. O objetivo de Satanás é tirar Deus do centro da sua vida. Será que se você tirar o que para ele é importante, ele vai continuar te seguindo? Se Deus te tirar hoje aquilo que você julga importante, você vai continuar a confiar nele? O diabo não quer tirar coisas de você. Isso aí é secundário, isso aí acontece. O importante para ele é tirar Deus do centro da sua vida. É que você deixar de confiar nele. É importante entendermos que Jó era diante de Deus um homem muito íntegro. Mas Satanás, o que ele tentou fazer? Ele tentou questionar. Será que de fato a fé de Jó é verdadeira? Será que de fato a sua fé é verdadeira? E quando o diabo vê uma fé verdadeira, o que ele faz? Ele não fica parado. Ele começa a atacar. E Deus falou, então tá bom, vai lá. E aí, quando a gente lê do verso 1 ao 12, e eu não vou ler porque é muito grande, lê o relato de Jó perdendo tudo. Jó perdendo quase tudo. Começa pelos seus filhos, depois começa pelos seus bens, depois começa pela sua posição e depois a sua saúde. E é interessante porque de fora parece que a tragédia foi meramente material e física, mas por trás havia um objetivo muito claro. Era um objetivo espiritual. E lembrando que nós hoje, ao lermos a palavra, conseguimos entender isso claramente, porque a Bíblia ilustra essa conversa entre Satanás e Deus. Mas Jó não conhecia, Jó não sabia. E por trás de tudo aquilo, de todas aquelas perdas, o objetivo principal era espiritual, que era fazer Jó parar de confiar em Deus. O inimigo, Satanás, não estava preocupado com as ovelhas, não estava preocupado com os camelos, não estava preocupado com os filhos, não estava preocupado com as casas. Ele queria algo muito maior. Ele quer algo muito maior, que é a minha fé, a sua fé, a fé de Jó.
E aí quando a dor chega, o diabo sempre sussurra a mesma coisa. Cadê o teu Deus agora, quando a gente começa a passar por situações que até então eram tranquilas? Quando você perde talvez o emprego, talvez as suas finanças começam a ficar apertadas, ou talvez dentro de casa o relacionamento com a sua esposa, seu cônjuge não está legal, ou uma perda familiar, perda de um ente querido. E é nesses momentos que o diabo faz? Sussurra. Cadê o teu Deus agora? Vale a pena continuar orando? Vale a pena continuar a ser fiel? A luta não é só pelo que você perdeu. O problema é o que você acredita depois da perda. E a principal estratégia dele é que você deixe de confiar. Satanás sabia, se eu fizer Jó sofrer o suficiente, talvez ele pare de confiar. Talvez ele se torne uma pessoa amarga. Talvez ele desista de Deus. E é interessante que a gente conhece pessoas assim, infelizmente, que quando passa por uma dor, quando passa por uma perda, ao invés dela se chegar mais a Deus, ela se torna uma pessoa amargurada. Se torna uma pessoa que, de certa forma, desiste da igreja, desiste dos amigos, desiste de Deus. E é por isso que a esposa de Jó falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. E quantas vezes nós passamos por dificuldades e tem pessoas que falam mais ou menos assim, como se o diabo estivesse sussurrando. Cadê o teu Deus nesse momento? Cadê aquele que você, de alguma forma, confia? E é interessante que para a esposa de Jó, isso não era só um desespero. Era um ataque espiritual. E a gente tem que acreditar no ataque espiritual, sim. A esposa de Jó estava dizendo, ó, para de confiar. E isso acontece conosco ainda hoje. O cenário mudou, mas a estratégia parece que é a mesma. Hoje, Satanás usa uma crise financeira, uma doença, um divórcio, uma decepção, uma oração não respondida, mas continua o mesmo bom objetivo de quando era Jó, e comigo, contigo é o mesmo, nos afastar de Deus. O problema nunca foi o dinheiro, o problema nunca foi a saúde. O problema é o que essas coisas fazem ao nosso coração. Aonde nós colocamos nosso coração, aí está o nosso tesouro. O diabo não quer seus bens, ele quer a sua fé. Ele não quer a sua casa, ele quer que você abandone a presença de Deus. Ele não quer a sua saúde, ele quer que você perca a esperança. Mas enquanto você continuar confiando em Deus, você pode perder muitas coisas, mas você não perde o principal, que é o Espírito Santo na sua vida. Porque quem tem Deus, mesmo no meio da dor, já tem tudo o que precisa para seguir em frente. Lembrando que a gente não sabe o todo, a gente não sabe todo o final da história. Tem momentos que são lutas espirituais, sim. A Bíblia diz que o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo anda em derredor como leão, procurando a quem devorar. O inimigo não quer somente roubar os nossos bens materiais ou aquilo que de alguma forma me faz bem. Ele quer roubar a nossa confiança em Deus. Mas a pergunta agora é, como você reagiria se a sua vida começasse a desmoronar? Porque como Jó reagiu quando começou a desmoronar? Depois da perda. Vamos ver o que acontece dentro do coração de Jó. Jó 3:3. Vamos ver juntos? Jó 3, versos 3. O que ele colocou para a gente? Jó não esconde a sua dor. Ele leva a sua dor a Deus. Depois de perder tudo, ele diz, pereço o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. É interessante que Jó, ele não esconde a sua dor, perfeito? Ele, depois de perder tudo, Jó não vira aquele crente forte de aparência, não, estou bem, não, eu perdi meus filhos, mas estou bem, eu perdi minha casa, perdi tudo aquilo que de certa forma era importante, mas eu estou bem, estou tranquilo. Não, Jó não se torna aquele crente forte. Ele chora, ele grita, ele questiona, ele sofre profundamente. Ele diz, pereça o dia em que nasci. O que isso nos mostra? Nos mostra que é algo muito importante.
que Deus não fica chateado, não se ofende com a nossa dor expressa. Fé verdadeira não é fingir que está tudo bem. Fé verdadeira é levar a dor para o lugar certo. 1 Pedro 5,7 diz: derramai perante ele o vosso coração. Na verdade é o Salmo 62, desculpa. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Deus não rejeita oração com lágrimas. Deus não rejeita um coração contrito. O problema é que muitos de nós erram quando começamos a sofrer. Muitos fingem que não está doendo, que não está sofrendo. Só que muitos outros também cometem um outro erro, que é se afastar da presença de Deus. E é interessante que Jó não fez nenhum nem outro. Jó não se fez de forte crentão, que não tem dificuldades, está tudo bem, mas ele também não negou a sua dor. Ele não abandonou a oração. Ele reclama, ele pergunta, ele chora, mas ele continua o quê? Falando com Deus. Enquanto você ora, você continua conectado aos céus. Um dos principais papéis da oração é você estar conectado com o céu, com o Espírito Santo. Isso é uma fé madura. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm uma fé infantil. Ah, se está doendo, porque Deus me abandonou. Ah, se isso aconteceu aqui, porque Deus não gosta mais de mim. Ah, porque eu briguei com a minha esposa, me aconteceu alguma coisa, é porque Deus não me ama mais. Não. Jó tem uma fé madura e a mesma fé que nós precisamos ter. Está doendo, estou sofrendo, mas eu vou continuar buscando a Deus. Eu vou continuar buscando a presença de Deus. Jó não estava feliz, mas continuava sendo um homem íntegro, reto e fiel. Ele provavelmente não estava entendendo o que estava acontecendo, mas mesmo assim, em nenhum momento ele rompeu o seu relacionamento com Deus. Deus não espera que eu e você seja forte o tempo todo. Ele espera, sim, que sejamos sinceros para com Ele. Porque a dor que é levada a Deus nunca é desperdiçada. Precisamos entregar, sim, nossos lamentos, nossas ansiedades, nossas dores para Ele, que Ele é fiel e irá nos ouvir. Só que aí depois que Jó abre o seu coração, ele abre o coração diante de Deus, Jó ainda enfrenta uma decisão muito importante, porque a dor não terminou, e agora ele precisa escolher aonde vai sofrer. Jó 2, do 9 ao 10, vamos ler juntos. Parte 2, do 9 ao 10. Olha, ele diz, Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a teu Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Depois de perder tudo, está coberto de feridas, e a própria esposa dizendo: abandona, amaldiçoa o seu Deus e morra. Ela não estava sendo apenas dura, mas ela estava sendo uma pessoa desesperada, desesperançosa. Mas sem perceber, ela deu voz ao inimigo, dizendo: se Deus permite isso, então não vale a pena viver essa vida. E naquele momento Jó poderia ter desistido de tudo aquilo ali. Ele estava com dor no corpo, ele estava com dor na alma, com dor no coração, mas o que ele respondeu? Receberemos o bem de Deus e não receberemos também as adversidades? É como se Jó estivesse dizendo: eu não sigo Deus só quando tudo está certo. Eu sigo Deus em todos os momentos. E Jó precisava fazer uma grande escolha naquele momento: sofrer com Deus ou sofrer sem Deus. E ele escolheu sofrer com Deus. Ele entendeu algo muito importante que nós precisamos de entender. É melhor chorar na presença de Deus do que sorrir, do que mostrar uma felicidade longe dele. Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Deus não te promete ausência de dor. Ele te promete o quê? Presença na dor. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê?
promete presença na dor. Isso fala muito conosco, porque em algum momento a dor vai chegar. Nós somos assim, não tem jeito. Até nós estarmos diante da eternidade, nós passaremos por dificuldades, sim. Momentos bons, mas a grande maioria momentos ruins. E quando a dor chega, sempre há duas opções. Ou você se aproxima de Deus, ou se afasta de Deus. E a dor muitas vezes nos leva ao quê? A endurecer o coração. Mas muitas vezes nos leva a nos quebrantar diante de Deus. E tudo depende de onde você decide sofrer. Você pode decidir se afastar de Deus, ou você pode decidir se aproximar de Deus. E o que Jó fez? Ele se aproximou ainda mais de Deus. Ele quebrantou o seu coração. A dor pode te levar por esses dois caminhos. E muitas vezes a escolha é sua. Você pode usar a dor, esses momentos, como desculpa para abandonar a fé. Ou como motivo, ou como um trampolim para se agarrar ainda mais a Deus. Porque quem sofre perto de Deus nunca sofre sozinho. E essa foi a escolha de Jó. E essa escolha nos leva a uma verdade ainda mais profunda sobre o que é fé. Aquilo que descobrimos que é fé com Jó por algo muito interessante. O Jó descobre a sua fé, descobriu que a sua fé não é troca, mas é confiança. Porque depois de perder tudo, ele nos surpreende dizendo: o Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o teu nome. E não é algo frio, não é uma frieza, mas é uma fé profunda. É como se Jó estivesse dizendo: Deus não é bom só quando me dá coisas. Deus é bom porque Ele é Deus. E aqui nós conseguimos compreender o que é uma verdadeira adoração. Não é baseada naquilo que recebemos ou naquilo que nós achamos que devemos receber, mas em quem Deus é. Ele disse, Jó 13,15: ainda que ele me mate, nele esperarei. Salmo 100, verso 5 diz: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo o mesmo Deus, mesmo quando a vida está difícil. E o que Satanás queria fazer com Jó? É provar a todo momento. Jó só serve a Deus por interesse. Alan só serve a Deus por interesse. Irmão Mauro só serve a Deus por interesse. Quantas vezes nós podemos ouvir isso? Mas o que Jó faz? Jó prova o contrário. Ele perde tudo, mas não perde a sua reverência por Deus. Ele não perde a sua confiança em Deus. E o que isso nos ensina para mim e para você? Que muitas pessoas, infelizmente, só adoram quando tudo vai bem. Mas o que uma fé madura diz? Mesmo sem respostas, eu continuo confiando. Jó não conseguia entender o todo, mas ele continuava confiando. Fé não é uma troca. Eu te sirvo, Senhor, para o Senhor me abençoar. Não. Fé é confiança. Eu te sirvo porque o Senhor é Deus em todos os momentos. E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Se Deus não te der mais nada, você continuaria confiando nele? Porque quando Deus é tudo que temos, descobrimos que tudo que sempre precisamos era Ele. Ele era tudo que precisamos. Mas mesmo no meio de tanta dor, Jó faz uma das declarações mais lindas da Bíblia. Mesmo sem ver a saída no final do túnel, Jó olha para o futuro com esperança e diz, 19:25, eu sei que o meu Redentor vive. E essa é a esperança de Jó. E é interessante que para a gente isso é muito claro, porque nós já sabemos o final da história, porque a Bíblia diz, nós sabemos que Jesus Cristo veio, nós sabemos que Jesus Cristo virá. Mas Jó não sabia, Jó não tinha lido o Evangelho, Jó não sabia da pessoa verbal, o verbo de Cristo, de Jesus Cristo enquanto homem. Mas olha o que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Jó não conhecia Jesus pelo nome, ele não tinha lido os Evangelhos, mas ele cria em algo poderoso, que Deus não o abandonaria para sempre.
Ele acredita que alguém iria intervir por ele, que alguém iria restaurar, que alguém iria, de alguma forma, defender a sua causa. E esse Redentor é Jesus Cristo. Jesus também sofreu, foi rejeitado, foi injustiçado, foi ferido, mas na cruz, o que parecia derrota se tornou uma verdade absoluta, uma vitória. O que parecia o fim era o começo da salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jó está profetizando: eu sei que o meu Redentor vive. E assim como Jó foi restaurado, nós também temos uma esperança, porque o nosso Redentor vive. E esse Redentor é Jesus Cristo. Porque eu vivo, vós também vivereis. E essa é a esperança que nos traz até o dia de hoje. É essa a esperança que nos faz vir para a igreja toda quarta, todo domingo. É essa a esperança que nos faz confiar em Jesus, em Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. A história de Jó nos ensina algo muito importante, algo simples e profundo. E eu vou pedir para os músicos virem já, porque já estou concluindo. Tudo começa com um passo, que é confiar em Deus. Mesmo sem entender, mesmo chorando, mesmo ferido, o que Jó fez? Ele decidiu confiar em Deus. E confiar em Deus não é sentir que está tudo bem, é decidir confiar, crendo que tudo se será, de alguma forma, será bem. Estamos iniciando um novo ano. E nesse novo ano, é um passo que Deus nos convida a confiar nele hoje e para sempre, porque Ele cuidará do resto. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo um capítulo de Jó. Talvez tenha perdido alguém que ama, talvez a sua saúde, a força, a paz, a esperança, o trabalho, o dinheiro. Mas é importante que você ouça isso com o coração aberto, disposto. Você pode perder bens, saúde e até pessoas, mas não pode perder a fé em Deus, porque isto é o mais importante. Quando tudo vai embora, mas Deus permanece o mesmo, ainda permanece contigo, ainda existe esperança. Que a sua fé em Deus continue de pé, porque a sua vida não desabou. Jó não perdeu a fé, e por isso ele não foi destruído. Talvez você não entenda o motivo de alguma dor, mas você pode continuar a escolher viver essa dor não afastado de Deus, mas perto de Deus. Neste novo ano, Deus te chama a fazer como Jó. Deus te desafia a fazer como Jó. Continuar confiando, continuar orando, crendo, porque o mesmo Deus que permitiu a prova de Jó é o mesmo Deus que promete restauração. E que nesse novo começo, que possamos declarar com fé, esperançosos, que eu sei que o meu Redentor vive. E que nós temos um Redentor vivo. E esse Redentor vivo nos dá uma esperança da eternidade. E que nós não podemos viver sem esperança, porque nunca estaremos sozinhos. Que este ano de confiança seja uma fé renovada e que passemos com passos firmes para Jesus. Verso 42:5 para finalizar diz: no fim da história, depois de toda a dor, Jó diz uma das frases mais importantes da Bíblia. Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos ficar de fé. No começo do livro, Jó conhecia Deus. Ele era fiel, ele era correto, ele orava. Mas depois da dor, depois das lágrimas, depois da perda, do que Jó diz? Eu te conheço porque os meus olhos te veem. E o conhecimento de Jó ficou muito mais profundo. A dor não afastou Jó de Deus, a dor aproximou Jó de Deus. Ele não conhecia mais de Deus só pelo que os outros diziam. Ele conhecia mais de Deus pela sua experiência com Ele. Talvez este ano que se inicie você passe por lutas. Talvez você enfrente perdas. Talvez você chore. Mas se você decidir confiar em Deus, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jó. E você vai dizer: antes eu só ouvia falar de Deus, mas agora eu conheço o Deus de verdade.
que neste ano que se inicia, independente do que venha, você caminhe tão perto, mas tão perto de Deus, que a sua fé fique mais forte, a sua esperança mais firme e que o seu coração seja cheio de paz. Amém?